Olá, querido irmão, olá, querida irmã. Seja aqui bem-vindo para mais um momento de oração dentro do nosso retiro quaresmal. Procuraram prendê-lo, mas ele se livrou de suas mãos. Separemos o texto para a nossa meditação de hoje, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. Vamos para o nosso passo a passo da nossa oração. Estamos hoje na sexta-feira da nossa quinta semana, finalizando, portanto, essa quinta semana da Quaresma, já caminhando para o finalzinho do nosso retiro. Já começaremos a Semana Santa, onde vamos celebrar aqueles passos decisivos da vida de Jesus, da sua entrega, sua paixão, sua morte e a sua ressurreição. Nós estamos às portas das celebrações do mistério pascal. A liturgia destaca a intensidade dos conflitos provocados pelas autoridades religiosas do tempo de Jesus, petrificadas em seu desejo de defender e de manter seu templo, seus ritos e leis, suas dignidades e privilégios, seus poderes sobre o povo. De fato, um coração petrificado se expressa numa atitude de intolerância e insensibilidade ante os outros. Quem tem o coração petrificado não tem bênçãos a oferecer, mas pedras a serem atiradas. Vivemos num contexto social, religioso, de muitos corações de pedra, intransigentes, cheios de ressentimentos, de juízos implacáveis, corações fechados em jaulas de pré-juízos e de suspeitas que acabam envenenando as relações e rompendo com os laços humanos. É preciso cuidar da ecologia interior, se queremos que nossa vida flua com mais leveza e ternura. Para viver a nossa oração hoje, para ter um coração que seja semelhante ao coração terno de Jesus, é preciso mobilizar todo o seu ser, colocando-se numa atitude de escuta amorosa. Lembre-se das adições, dos chamados preâmbulos, como condição para aquecer o nosso coração, aquecer esse ambiente interno e facilitar a nossa intimidade com o Senhor. Deixe que as indicações abaixo, elas reacendam o nosso desejo de viver em profunda companhia com aquele que tem o coração manso e compassivo. Segundo a tradição bíblica, o que mais nos desumaniza é viver com o coração fechado, endurecido, um coração de pedra, incapaz de amar e de crer. Quem vive fechado em si mesmo não pode acolher o Espírito de Deus, não pode deixar-se guiar pelo Espírito de Jesus. Normalmente, a petrificação interior é sempre recheada de devocionismos externos, repetitivos e de moralismos estéreis. A pessoa que tem um coração fechado, ela tem um monte de prática religiosa, um monte de rezas, mas essas rezas todas
não mudam o coração. E a pessoa que tem um coração fechado é a pessoa cheia de moralismos, né? É aquela pessoa que vive apontando os erros dos outros, o que é certo, o que é errado, mas ela mesma não consegue enxergar as coisas que estão desconcertadas na sua própria vida. O legalismo intransigente, né, a lei pela lei, e inflexível, desemboca no orgulho e na vaidade, levando aquela pessoa a assumir o lugar do próprio Deus, fazendo-se juiz dos outros. Como que hoje nós, quantas vezes queremos ser juiz do outro, julgamos as pessoas com muita facilidade. Esse presta, aquela não vale nada, esse é assim, aquela é assada. Toda pessoa que se coloca no lugar de julgar o outro, ela está querendo se colocar no lugar do próprio Deus. Quando o nosso coração está fechado, nossos olhos não veem, nossos ouvidos não ouvem, nossos braços e pés se atrofiam e não se movimentam em direção ao outro. Vivemos voltados sobre nós mesmos, insensíveis à admiração e à ação de graças. Quando nosso coração está fechado, em nossa vida não há compaixão e passamos a viver indiferentes, seja a violência, seja a injustiça, que destrói a felicidade de tantas pessoas. Vivemos separados da vida, desconectados. Uma fronteira invisível nos separa do Espírito de Deus, que tudo dinamiza e inspira. Assim, é impossível sentir a vida como Jesus sentia. Quando nós vivemos a partir do nosso coração, escutamos com mais paciência, olhamos com mais cumplicidade, tocamos com mais ternura, sofremos com mais fortaleza, assumimos o risco com mais naturalidade, misturamos nossa vida com a vida dos outros e avançamos em comunidade, realizando projetos que são solidários. Quando vivemos a partir do coração, tornamo-nos mais sensíveis diante da tragédia da destruição da nossa casa comum e nos despertamos para sermos presenças cuidadoras da vida. Nesse momento, vamos abrir o nosso coração e nos deixar inspirar pela liberdade de Jesus. Vamos, antes de fazer a leitura do texto de hoje, fazer aqueles passos da nossa oração, nos dispondo e preparando para que a palavra de Deus e a partir dela o próprio Deus fale à nossa vida e ao nosso coração. Preste atenção nesse local que você escolheu para a sua oração. Preste atenção nesse tempo que você pode dedicar para esse momento de oração, de encontro com o Senhor. Dedique-se a Ele. Evite estar fazendo outras coisas que possam te atrapalhar. Preste atenção na sua postura, no seu corpo. Você reza, rezamos com o nosso corpo, rezamos com todo o nosso ser. Portanto, preste atenção nessa postura do seu corpo. Procure uma postura adequada que te ajude a rezar. Que você não tenha que ficar se mexendo, se acomodando a todo instante.
Pode tomar algumas respirações mais profundas que possam te ajudar a concentrar-se nesse momento. Se quiser, pode fechar seus olhos, prestando atenção nesse ar que entra, que preenche seus pulmões e vai soltando esse ar lentamente, procurando esvaziar-se das preocupações, das correrias, das tantas coisas que temos que fazer. Dedique-se nesse momento ao encontro com o Senhor. Vá escutando os sons que estão à sua volta, desde aqueles que estão mais distantes até aqueles que estão mais próximos aos seus ouvidos. Vá se situando nesse ambiente, nesse lugar, nesse espaço que você ocupa nesse momento, esse lugar que você ocupa na vida, esse lugar que você ocupa no mundo, na sociedade. Vá se acalmando, vá se pacificando e vá tomando consciência de que você está diante da presença do Senhor. E é diante dessa presença que quero traçar sobre mim o sinal da cruz, no desejo de que esse mistério da Santíssima Trindade ele possa me envolver e perpassar toda a minha vida, toda a minha existência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faço a minha oração preparatória, pedindo que todo o meu ser, nesse momento, esteja voltado para Ele. Senhor meu Deus, meu Criador, que todos os meus pensamentos, que todos os meus sentimentos, que todos os meus desejos, que todas as minhas ações estejam voltados para Ti, para o Teu louvor, o louvor da Tua divina majestade e para o serviço dos meus irmãos. E dito isso, tomemos o texto de hoje, que está no capítulo 10 do Evangelho de João, nos versículos de 31 a 42. E a palavra de Deus diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse, vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu aí. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal,
Mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Você pode pausar esse vídeo para poder retomar esse texto pelo menos mais uma vez, meditando, saboreando cada palavra, procurando tirar proveito daquilo que é fruto desse momento da tua oração. Abrindo o seu coração, dando continuidade, deixe-se inspirar pela liberdade de Jesus. Por um instante, façamos esse exercício de contemplação, de imaginação, procurando imaginar esse cenário onde Jesus está. É um cenário em que Jesus continua nesse embate com os judeus. Imagine esse cenário. Onde estão essas pessoas? Imagine Jesus com sua postura firme, suas convicções, falando da sua relação com o Pai, da sua identidade como filho do Pai, como filho de Deus. Imagine essas pessoas, esses judeus, intransigentes, com o coração fechado, que agora decidem pegar pedras para atirar em Jesus. Contemple essas pessoas, contemple essas pedras, contemple essas mãos que procuram pedras para atirar em Jesus. O que dizem essas pessoas? O que conversam? Quais são os seus olhares, as expressões do seu rosto diante das palavras de Jesus? Contemple Jesus diante daqueles que agora pegam em pedras para atirar nele. Contemple também o seu semblante, o seu rosto. Procure escutar a sua voz. Silêncios, palavras, reações, atitudes. Contemple, saboreie e tire proveito. Diante da nova vida que Jesus propõe, tome consciência da rigidez, do fechamento e da petrificação que existe dentro do seu interior. Diante da mensagem do Evangelho, tome consciência de quais são as suas posturas que ainda são rígidas diante da boa nova de Jesus. Qual é a minha rigidez? Quais são os meus fechamentos? Quais são os meus fechamentos diante da mensagem de Jesus? Quais são as realidades do meu coração que ainda estão petrificadas? Quais são as pedras que ainda vão fazendo o meu coração ser mais um coração de pedra do que um coração de carne, como o coração de Jesus? Quais são as pedras que tornam ou têm tornado o meu coração um coração duro? Duro diante de mim mesmo, duro diante das pessoas, duro diante das situações. Lembre-se que também hoje a religião, entre aspas, ela se tornou um dos motivos de maior divisão entre as pessoas. E
Infelizmente, hoje, a religião, que deveria ser um caminho para amolecer o nosso coração, para tornar o nosso coração um coração de carne, infelizmente, tantas vezes, a religião tem tornado o nosso coração um coração ainda mais duro, porque começamos a brigar por leis, por normas, por preceitos, quem está certo, quem está errado. E em nome da própria religião, nós discriminamos. Em nome da própria religião, nós julgamos. Em nome da própria religião, nós até matamos os outros. A religião, que deveria amolecer nosso coração, muitas vezes, infelizmente, tem contribuído para tornar o nosso coração um coração ainda mais insensível. Muitos manipulam a religião para controlar as consciências, principalmente hoje os chamados os influencers, né? Aqueles que estão nas redes sociais, muitas das vezes usam do poder da sua palavra para manipular as liberdades, manipular as consciências. Existem muitas pedras nas mãos para serem descarregadas sobre aqueles que pensam, sentem e amam de maneira diferente. Lamentável isso. Existem muitas pedras nas nossas mãos para a gente jogar em cima daqueles que pensam diferente de mim. Basta alguém ter um pensamento diferente do meu, que tantas vezes eu já vou por cima daquela pessoa cheio de pedras. Pode ser alguém que sinta, né, que tenha sentimentos diferentes dos meus, e eu de novo vou com minhas mãos cheias de pedras. Pode ser aqueles que amam diferente de mim, e eu também vou descarregar as minhas pedras em cima das pessoas, em cima das situações. As pedras, tantas pedras que às vezes nós carregamos, estamos prontos a lançá-las em cima daqueles que simplesmente são diferentes de nós. Às vezes, a própria religião nos ajuda a isso. Às vezes, aqueles que estão hoje nos influenciando também nos canais de redes sociais também estão mais nos incentivando a lançar pedras em cima dos outros, que manifestam um coração duro, petrificado, do que um coração que verdadeiramente ama. Converse com o Senhor nesse momento. Tome consciência das realidades duras que ainda estão na sua vida. Converse com o Senhor sobre essa triste realidade. E peça a Ele um coração parecido com o seu, um coração menos petrificado, um coração manso e humilde. Conversemos com o Senhor como um amigo conversa com outro amigo.
E é com o coração cheio de gratidão que eu rezo a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Gratidão, meu irmão, minha irmã, por termos chegado até aqui e perseverarmos nessa caminhada quaresmal. Hoje, nós concluímos a 5ª semana da Quaresma. Amanhã, sábado, teremos a chamada oração de repetição, aonde você vai pegar todas as anotações que você fez ao longo dessa semana e você vai fazer o passo a passo da oração, como a gente tem feito aqui, e depois você vai para esse lugar do seu coração e vai contemplar todas as suas anotações, todos os registros que você fez, e você vai perceber como que Deus foi falando ao seu coração ao longo de toda essa semana. Vai perceber os momentos que foi fácil para você caminhar. Pode ser que você perceba também as dificuldades, as resistências. Tudo isso deve fazer parte do seu momento de oração. E a partir desse caminho que foi trilhado, você conversa com Deus e agradece por essa semana vivida. Lembrando que no próximo domingo será domingo de Ramos e a gente vai então, solenemente com toda a igreja, fazer a abertura da grande semana ou da Semana Santa. Que você possa ter uma Semana Santa muito rica, participando ativamente das atividades da sua paróquia. Lembre que a Semana Santa não é feriado prolongado, não é tempo para visitar parentes, não é tempo para passear, porque ela é o coração de toda a nossa vida cristã. Por isso não tem sentido, no momento em que nos é mais importante nos ausentarmos da vida da nossa comunidade. Por isso procure saber da programação da sua paróquia, procure participar de todas as celebrações e permita que essas celebrações anuais elas possam renovar a sua fé e reanimar a sua esperança. Lembremos também, eu tenho colocado isso no nosso grupo do Retiro, que os grupos inacianos, eles vão desenvolver a chamada Semana Orante. Então vamos ter lives também para todos os dias da Semana Santa. Eu tenho disponibilizado esse link também lá no nosso próprio grupinho do Retiro Quaresmal. Então procure também participar. Se você não consegue assistir no momento, ele fica gravado e você pode assistir depois, mas sempre uma meditação muito bonita. Eu já tenho colocado os textos que vão ser meditados lá, vou colocar de novo porque vai subindo muitas mensagens, vai se perdendo, mas eu tenho os textos para todos os dias da Semana Santa e também o link para você participar, seja ao vivo, quando acontece, ou depois, porque vai ficar gravado, tá bom? Então tem vários modos de nós vivenciarmos a nossa Semana Santa, e que ela seja de fato uma semana orante. Ânimo e generosidade. Gratidão pelo percurso realizado até aqui.